Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Concursos. No vídeo de hoje vamos iniciar a disciplina de Direitos Humanos e Legislação Correlata para o concurso da Câmara dos Deputados. Nesta aula vamos estudar os fundamentos dos direitos humanos, abordando seu conceito, princípios essenciais, as gerações de direitos humanos, sua presença na Constituição Federal de 1988, além da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, e o funcionamento do Sistema de Proteção dos Direitos Humanos. Para começar, precisamos compreender o conceito de direitos humanos. Os direitos humanos correspondem ao conjunto de direitos e garantias fundamentais que pertencem a todas as pessoas pelo simples fato de serem humanas. Esses direitos buscam garantir condições mínimas para que todos possam viver com dignidade, liberdade, igualdade e segurança. Eles se aplicam a todas as pessoas, independentemente de nacionalidade, raça, religião, gênero, condição social ou qualquer outra característica. Os direitos humanos possuem algumas características importantes. Eles são considerados universais porque se aplicam a todos os indivíduos, são inalienáveis, ou seja, não podem ser vendidos ou transferidos, são imprescritíveis, pois não se perdem com o passar do tempo, e também são interdependentes e indivisíveis, o que significa que diferentes direitos estão conectados entre si e devem ser garantidos de forma conjunta. Dentro desse contexto também devemos compreender os princípios essenciais dos direitos humanos. Entre os principais princípios estão o respeito à dignidade da pessoa humana, a igualdade entre os indivíduos, a liberdade, a não discriminação e a proteção contra abusos de poder. Esses princípios orientam a criação de leis, políticas públicas e decisões judiciais voltadas à proteção da pessoa humana. Outro tema muito importante são as chamadas gerações ou dimensões dos direitos humanos. Essa classificação foi criada para explicar a evolução histórica desses direitos ao longo do tempo. A primeira geração de direitos humanos está relacionada aos direitos civis e políticos. Esses direitos surgiram a partir das lutas contra o absolutismo e estão ligados à proteção da liberdade individual. Entre eles estão direitos como liberdade de expressão, liberdade religiosa, direito à vida, direito à propriedade e participação política. A segunda geração de direitos humanos está relacionada aos direitos sociais, econômicos e culturais. Esses direitos surgiram com o objetivo de promover maior igualdade social e garantir condições dignas de vida para a população. Entre esses direitos estão o direito à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia e à assistência social. A terceira geração de direitos humanos envolve direitos coletivos e difusos, que dizem respeito à sociedade como um todo. Entre esses direitos estão o direito ao meio ambiente equilibrado, o direito ao desenvolvimento, o direito à paz e o direito à autodeterminação dos povos. Alguns estudiosos também mencionam gerações posteriores, relacionadas a temas como bioética, avanços tecnológicos e proteção de dados, refletindo os novos desafios da sociedade contemporânea. Agora vamos falar sobre os direitos humanos na Constituição Federal de 1988. A Constituição Brasileira de 1988 é conhecida como Constituição Cidadã, justamente porque fortaleceu de maneira significativa a proteção dos direitos fundamentais no país. A Constituição estabelece diversos direitos e garantias fundamentais, incluindo direitos individuais, coletivos, sociais e políticos. Entre os princípios fundamentais da Constituição está a dignidade da pessoa humana, que representa um dos pilares do Estado democrático de direito no Brasil. A Constituição também estabelece mecanismos de proteção desses direitos, como o habeas corpus, o mandado de segurança, o mandado de injunção e a ação popular, que permitem aos cidadãos defender seus direitos diante de abusos ou ilegalidades. Outro ponto importante dentro do estudo dos direitos humanos é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Esse tratado internacional foi adotado no âmbito da Organização dos Estados Americanos e tem como objetivo fortalecer a proteção dos direitos humanos nas Américas. O Brasil aderiu a essa convenção e a incorporou ao ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto nº 678 de 1992. A Convenção estabelece um conjunto de direitos civis e políticos que devem ser respeitados pelos Estados que fazem parte do tratado.
Entre os direitos previstos na Convenção Americana estão o direito à vida, o direito à integridade pessoal, a liberdade pessoal, o direito a um julgamento justo, a liberdade de expressão, a liberdade de associação e a proteção judicial contra violações de direitos. Além de estabelecer direitos, a Convenção também cria mecanismos de fiscalização e responsabilização para garantir que os Estados cumpram suas obrigações internacionais. Esse tema nos leva ao estudo do sistema de proteção dos direitos humanos. Esse sistema é formado por instituições e mecanismos destinados a garantir o respeito e a efetividade dos direitos humanos. No âmbito regional das Américas, existe o chamado Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é composto por dois principais órgãos: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana atua na análise de denúncias e na promoção da proteção dos direitos humanos nos países membros. Já a Corte Interamericana possui função jurisdicional e pode julgar casos de violações graves de direitos humanos cometidas por estados que reconhecem sua competência. Esses mecanismos são importantes porque permitem que violações de direitos humanos sejam analisadas também no plano internacional, fortalecendo a proteção das garantias fundamentais. Agora vamos estudar um dos documentos mais importantes da história da proteção da dignidade humana, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, conhecida pela sigla DUDO, foi adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse documento surgiu como resposta às graves violações de direitos humanos ocorridas durante o conflito, especialmente os crimes cometidos contra populações civis, perseguições políticas, genocídios e outras formas de violência praticadas naquele período. O principal objetivo da declaração foi estabelecer um padrão comum de direitos e liberdades fundamentais que deveriam ser respeitados por todos os povos e nações. Ela representa um marco histórico na consolidação do reconhecimento da dignidade humana como valor universal. A Declaração Universal não é, originalmente, um tratado internacional obrigatório, mas possui enorme relevância jurídica e moral, servindo como referência para diversas constituições nacionais, tratados internacionais e legislações de proteção aos direitos humanos em todo o mundo. A declaração é composta por 30 artigos, que apresentam uma série de direitos e garantias fundamentais destinados a proteger todos os indivíduos contra abusos e violações. Logo em seu início, a declaração afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, destacando que a dignidade da pessoa humana deve ser respeitada independentemente de qualquer condição social, política, econômica, cultural ou religiosa. Outro princípio fundamental presente na declaração é o princípio da não discriminação, que estabelece que todas as pessoas têm direito aos mesmos direitos e liberdades sem distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política, origem nacional ou social, condição econômica ou qualquer outra característica. Entre os direitos fundamentais garantidos pela Declaração Universal estão o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Esses direitos representam a base da proteção da dignidade humana e são considerados essenciais para a existência de uma sociedade justa e democrática. A Declaração também estabelece a proibição de práticas como tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante, além de proibir a escravidão e o tráfico de pessoas. Esses dispositivos refletem a preocupação da comunidade internacional em evitar que atrocidades semelhantes às ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial se repitam. Outro grupo importante de direitos previstos na Declaração são os direitos civis e políticos, que incluem a liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, direito de reunião e participação na vida política. Esses direitos garantem que os indivíduos possam se manifestar livremente e participar das decisões que afetam suas sociedades. Além disso, a Declaração também reconhece direitos econômicos, sociais e culturais, como o direito ao trabalho, à educação, à saúde, à segurança social e a um padrão de vida digno. Esses direitos refletem a ideia de que a dignidade humana depende não apenas da liberdade individual, mas também de condições sociais adequadas. Outro aspecto importante da Declaração Universal é o reconhecimento do direito à educação,
considerado fundamental para o desenvolvimento da pessoa humana e para o fortalecimento da compreensão, da tolerância e da amizade entre os povos. A declaração também afirma que toda pessoa tem direito a um sistema jurídico que garanta a proteção efetiva de seus direitos, incluindo o direito a um julgamento justo, a presunção de inocência e a proteção contra prisões arbitrárias. Apesar de ter sido adotada em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos continua sendo um dos documentos mais importantes na defesa da dignidade humana. Ela influenciou a criação de diversos tratados internacionais e inspirou constituições ao redor do mundo, incluindo a Constituição Federal Brasileira de 1988, que incorpora muitos dos princípios presentes nesse documento. Além disso, a declaração representa um compromisso internacional com a promoção da paz, da justiça e da igualdade entre os povos, reforçando a ideia de que os direitos humanos são universais e devem ser respeitados em qualquer lugar do mundo. Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente ao canal Astra Educa Concursos. Vamos complementar o estudo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, trazendo mais informações importantes e também destacando os pontos que mais costumam cair em provas de concursos, como o concurso da Câmara dos Deputados. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, representa um marco histórico na proteção internacional da dignidade humana. Ela surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, em um contexto de grande preocupação da comunidade internacional com os abusos cometidos contra milhões de pessoas, como genocídios, perseguições políticas, raciais e religiosas. Um ponto importante que costuma aparecer em provas é saber que a Declaração Universal não é um tratado internacional obrigatório, mas sim uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Mesmo assim, ela possui enorme força normativa e influência jurídica, pois inspirou diversos tratados internacionais e constituições nacionais ao redor do mundo. Outro detalhe importante é que a Declaração Universal é composta por 30 artigos, organizados de forma a apresentar diferentes categorias de direitos humanos. Esses direitos podem ser divididos, de forma didática, em 3 grandes grupos: direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, e princípios gerais que reforçam a dignidade da pessoa humana. Logo no artigo 1º, encontramos um dos princípios mais importantes da Declaração, que afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, devendo agir uns para com os outros com espírito de fraternidade. Esse artigo reforça 2 princípios fundamentais: igualdade e dignidade da pessoa humana. Outro ponto muito cobrado em concursos é o artigo 2º, que trata do princípio da não discriminação. Ele estabelece que todos têm direito aos direitos e liberdades previstos na Declaração sem distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política, origem nacional ou social, riqueza ou qualquer outra condição. Entre os direitos civis e políticos previstos na Declaração estão o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, a proibição da escravidão, a proibição da tortura, o direito ao devido processo legal, a presunção de inocência, a liberdade de pensamento, consciência e religião, além da liberdade de expressão e de associação. Esses direitos têm como objetivo proteger o indivíduo contra abusos do poder estatal e garantir a liberdade e a autonomia das pessoas dentro da sociedade. Além disso, a Declaração também reconhece os direitos econômicos, sociais e culturais, que garantem condições dignas de vida. Entre eles estão o direito ao trabalho, o direito ao descanso e lazer, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à segurança social e o direito a um padrão de vida adequado. Outro artigo bastante cobrado em provas é o artigo 26, que trata do direito à educação. Esse artigo estabelece que a educação deve ser orientada para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e para o fortalecimento do respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Também é importante lembrar que a Declaração Universal estabelece que toda pessoa tem direito a participar do governo de seu país, diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos. Esse direito reforça a importância da democracia e da participação política. Em relação ao que pode cair em prova, algumas pegadinhas comuns incluem perguntas sobre o ano de adoção da Declaração, o número de artigos,
sua natureza jurídica e os princípios fundamentais que ela estabelece. Por exemplo, é muito comum aparecerem questões perguntando se a Declaração Universal é um tratado internacional obrigatório. A resposta correta é que não. Ela é uma declaração adotada pela Assembleia Geral da ONU, mas que possui grande influência normativa. Também é comum que provas cobrem os princípios básicos presentes no documento, como universalidade, igualdade, dignidade da pessoa humana e não discriminação. Outro ponto importante é saber que a Declaração Universal influenciou diretamente a criação de diversos tratados internacionais posteriores, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que juntos formam a chamada Carta Internacional de Direitos Humanos. Além disso, muitos dos direitos previstos na Declaração foram incorporados em constituições nacionais, como ocorre no Brasil com a Constituição Federal de 1988, que possui um amplo catálogo de direitos fundamentais inspirados nos princípios internacionais de proteção da dignidade humana. Portanto, ao estudar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é importante compreender não apenas seu conteúdo, mas também seu contexto histórico, seus princípios fundamentais e sua influência na formação do sistema internacional de proteção dos direitos humanos. Esse tema é muito relevante para concursos públicos e aparece frequentemente em provas da área jurídica e legislativa, como o concurso da Câmara dos Deputados. Dominar esses pontos aumenta muito suas chances de acertar questões relacionadas aos direitos humanos na prova. Agora vamos estudar um conjunto de normas muito importantes relacionadas ao uso da força por agentes responsáveis pela aplicação da lei, abordando a Lei nº 13.060 de 2014, o Decreto nº 12.341 de 2024, além de dois importantes documentos internacionais das Nações Unidas: o Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei e os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e de Armas de Fogo. Para começar, vamos falar sobre a Lei nº 13.060 de 2014, que estabelece normas sobre o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública. Essa lei foi criada com o objetivo de incentivar o uso de meios que reduzam a necessidade de emprego de força letal durante a atuação policial ou de outros agentes responsáveis pela aplicação da lei. Os chamados instrumentos de menor potencial ofensivo, também conhecidos como meios não letais ou menos letais, são equipamentos utilizados para controlar situações de risco com menor probabilidade de causar morte ou lesões graves. Entre esses instrumentos estão, por exemplo, sprays de pimenta, dispositivos elétricos incapacitantes, munições de impacto controlado e outros equipamentos destinados a conter pessoas ou dispersar multidões sem o uso de armas de fogo. A Lei nº 13.060 estabelece que os agentes de segurança pública devem priorizar o uso desses instrumentos sempre que possível, especialmente em situações que envolvam controle de distúrbios, resistência à prisão ou necessidade de imobilização de indivíduos. Outro ponto importante da lei é a previsão de que o uso da força deve obedecer aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e moderação. Isso significa que o uso da força deve ocorrer apenas quando necessário, de forma proporcional à situação enfrentada e sempre respeitando os direitos fundamentais das pessoas envolvidas. Além disso, a lei também determina que os agentes responsáveis pela aplicação da lei devem receber treinamento adequado para o uso desses instrumentos, garantindo que saibam utilizá-los de forma segura e responsável. Complementando essa legislação, temos o Decreto nº 12.341 de 2024, que regulamenta e detalha aspectos relacionados ao uso de instrumentos de menor potencial ofensivo pelas forças de segurança. Esse decreto estabelece diretrizes para a padronização do uso desses equipamentos, bem como regras relacionadas ao treinamento dos agentes, à fiscalização e à responsabilidade no emprego desses meios. O decreto reforça a importância de que o uso da força seja sempre progressivo, ou seja, que os agentes utilizem inicialmente meios menos agressivos e somente recorram a medidas mais severas quando estritamente necessário. Outro ponto importante do decreto é a exigência de que as instituições responsáveis pela segurança pública adotem protocolos e procedimentos que garantam maior controle e transparência no uso desses instrumentos. Agora vamos falar sobre o Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei,
adotado pela Resolução número 34 de 169 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 1979. Esse código estabelece princípios éticos e normas de comportamento para agentes que atuam na aplicação da lei, como policiais, agentes penitenciários e outras autoridades responsáveis pela manutenção da ordem pública. O Código de Conduta tem como objetivo orientar o comportamento desses profissionais, garantindo que suas ações respeitem os direitos humanos e os princípios do Estado de Direito. Entre os princípios estabelecidos pelo Código está a obrigação de que os agentes atuem sempre em conformidade com a lei e com respeito à dignidade humana. Isso significa que o exercício da autoridade deve ocorrer dentro dos limites legais e com respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Outro princípio importante é o dever de proteção da vida e da integridade física das pessoas. O Código estabelece que os agentes responsáveis pela aplicação da lei devem utilizar a força apenas quando estritamente necessário e na medida exigida para o cumprimento de suas funções. O documento também aborda a proibição absoluta da tortura e de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, reforçando que nenhuma circunstância pode justificar a prática de tortura por parte de agentes do Estado. Além disso, o Código estabelece o dever de integridade e honestidade no exercício da função pública, determinando que os agentes devem evitar qualquer forma de corrupção, abuso de poder ou uso indevido de sua autoridade. Outro documento extremamente importante dentro do estudo da legislação correlata de direitos humanos são os princípios básicos sobre a utilização da força e de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, adotados durante o 8º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, realizado em Havana no ano de 1990. Esses princípios estabelecem diretrizes internacionais sobre como os agentes de segurança devem utilizar a força e as armas de fogo no exercício de suas funções. O objetivo principal é garantir que o uso da força seja realizado de forma responsável, respeitando os direitos humanos e minimizando riscos à vida e à integridade física das pessoas. Entre os princípios mais importantes estão os critérios de legalidade, necessidade, proporcionalidade e responsabilidade. Isso significa que o uso da força deve ser autorizado pela lei, utilizado apenas quando necessário, aplicado de forma proporcional à ameaça enfrentada e sempre sujeito a mecanismos de controle e responsabilização. Os princípios também estabelecem que o uso de armas de fogo deve ser considerado uma medida extrema, devendo ocorrer apenas quando houver risco real à vida ou ameaça grave à integridade física do agente ou de terceiros. Outro ponto importante é a recomendação de que os governos forneçam treinamento adequado aos agentes de segurança, garantindo que estejam preparados para lidar com diferentes situações de forma profissional e respeitando os direitos humanos. Esses princípios também destacam a importância da prestação de contas e da investigação de abusos, determinando que qualquer uso indevido da força deve ser devidamente investigado pelas autoridades competentes. Portanto, compreender a Lei nº 13.060 de 2014, o Decreto nº 12.341 de 2024, o Código de Conduta da ONU para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei e os princípios básicos da ONU sobre o uso da força e de armas de fogo é fundamental para entender como o sistema internacional e nacional busca equilibrar a atuação das forças de segurança com a proteção dos direitos humanos. Essas normas refletem a preocupação da comunidade internacional em garantir que o exercício da autoridade estatal ocorra dentro de limites legais e com respeito à dignidade humana. Além disso, esses temas aparecem com frequência em concursos públicos da área jurídica e de segurança, incluindo provas importantes como o concurso da Câmara dos Deputados, sendo um conteúdo essencial para quem está se preparando de forma séria e completa. Chegamos ao final desta aula da disciplina de Direitos Humanos e Legislação Correlata aqui no canal Astra Educa Concursos, dentro da preparação para o concurso da Câmara dos Deputados. Ao longo deste vídeo estudamos importantes normas relacionadas à proteção dos direitos humanos e à atuação dos agentes responsáveis pela aplicação da lei, incluindo a Lei nº 13.060 de 2014, o Decreto nº 12.341 de 2024, além de documentos internacionais fundamentais como o Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei e os princípios básicos da ONU sobre o uso da força e de armas de fogo.
Esses conteúdos são extremamente relevantes porque mostram como o exercício da autoridade deve sempre respeitar os limites da lei e os princípios da dignidade da pessoa humana. Se você chegou até aqui, parabéns pela sua dedicação aos estudos. Cada aula concluída representa um passo importante na sua preparação para o concurso. A constância e a disciplina fazem toda a diferença no caminho até a aprovação. E agora chegamos à última disciplina do edital deste concurso aqui na nossa preparação. No próximo vídeo, vamos iniciar a matéria de atividade de inteligência, um conteúdo muito importante que envolve conceitos, fundamentos e técnicas utilizadas na produção de conhecimento estratégico e na proteção das instituições. Então já siga para a próxima aula e finalize com a gente todo o conteúdo do edital. Bons estudos e vamos juntos rumo à sua aprovação no concurso da Câmara dos Deputados.